De sábado já está em vigor a reforma trabalhista. E quem está conosco é a advogada trabalhista Márcia Makishi. Boa tarde, doutora. Boa tarde, boa tarde. Bom, vamos começar então falando sobre essa reforma trabalhista que já está em vigor desde o dia 11. Uma que tem sido recorrente, uma dúvida que tem sido recorrente é em relação ao que for combinado no contrato de trabalho entre a empresa e o trabalhador, ou os sindicatos ainda terão uma forte influência sobre esses contratos. O que vai valer agora? Tá, existe uma das principais mudanças realmente da legislação, é o que eles estão chamando de a prevalência do acordado sobre o legislado, ou seja, é justamente valer o que for combinado, né, com o trabalhador, em relação ao que for, ao que está na legislação. É claro que direitos continuam sendo garantidos, né, mas você tem sim a possibilidade de negociações. Eu diria que as negociações sindicais continuam sendo muito importantes, porque uma das formas de fazer o combinado é justamente nos acordos coletivos. De qualquer forma, foi criada uma nova previsão que foi criada, foi justamente para os trabalhadores que recebem o valor que é o dobro do limite da aposentadoria, que hoje é em torno de R$11.000, você vai poder, inclusive, fazer negociações individualizadas sem a necessidade de passar pelo sindicato. Em relação às férias, doutora, o trabalhador ele pode parcelar as férias em até 3 períodos. E Exato. Essas férias elas podem também acontecer dentro de um feriado prolongado? Ele pode usar o feriado prolongado dentro dessas férias ou não? Bom, o que acontece? Uma das mudanças principais que aconteceram nas férias e que, de uma certa forma, em alguns setores de atividades acabavam acontecendo de um jeito meio informal, é que até a semana passada podia-se dividir as férias em até 2 períodos, né? Hoje em dia, com a entrada das novas regras, pode-se dividir em até 3 períodos. O que precisa ser respeitado são algumas regrinhas básicas. Um desses 3 períodos tem que ter pelo menos 14 dias, e também as férias não podem começar 2 dias antes de feriados ou de finais de semana. Agora, em relação ainda a essas férias, ela é uma decisão soberana do empregado? Porque ele pode escolher tirar os 30 dias, escolher tirar 20 dias, ou escolher dividir ela em 3 períodos, ou vale também a intenção, a ideia da empresa? Tá. Originalmente, as férias, elas são, até por uma questão de programação, quem define quando vai tirar as férias, normalmente é o empregador. É claro que, com essa possibilidade das negociações, sempre fica melhor a empresa e o empregado tentarem acomodar melhor a questão das férias, de quando fica melhor para todo mundo. Mas, até para que a empresa possa se programar e não sair todo mundo ao mesmo tempo, quem define o momento das férias é a empresa, é o empregador. Inclusive se elas serão parceladas ou não? Parceladas normalmente é a pedido dos empregados, o parcelamento. Agora, em relação à terceirização, como é que fica a partir de agora? Houve uma maior flexibilização, sim, das regras de terceirização, tá? E também foram garantidos alguns direitos aos trabalhadores terceirizados. Eu diria que uma grande mudança que aconteceu foi justamente a criação de uma quarentena, para evitar justamente que as empresas demitissem os seus empregados e recontratassem como terceiro logo em seguida. Então, hoje, é necessário esperar 18 meses para que um empregado possa voltar para a empresa na condição de terceiro, na condição de prestador de serviços. Agora, uma questão que é polêmica também em relação ao momento da demissão do funcionário, que pode acontecer dele não receber a multa dos 40%. Em que caso isso acontece? Quando ele tem direito, então, a receber os 40% e até mesmo seguro-desemprego? Quando a demissão ela acontece por iniciativa do empregador, ele de fato continua tendo todos os mesmos direitos, a multa dos 40%. A possibilidade nova que existe após a reforma, após as novas regras, é uma possibilidade
que também vem se adequar a uma questão que acabava, uma situação prática que acontecia muito na vida real, que é quando existe uma saída do emprego, um desligamento por mútuo acordo. Né? Então, nessa situação, mudam realmente as regras, existe a previsão agora de uma saída por acordo mútuo entre empregado e empregador, em que o empregado ele sai com direito a 20% das remunerações e tudo mais, e a questão previdenciária e os direitos previdenciários. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente Eu no que Hora agradeço. News. Uma boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde.